Muito boa noite, é um prazer estar de novo na tarefa da exposição doutrinária. O tema de hoje é em torno da fixação mental, um tema que foi abordado em 1955, pelo espírito André Luiz, na transcrição de Chico Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, essa é a referência de hoje para o tema dessa exposição. Bom, meus irmãos, a nossa mente, vamos falar um pouquinho da nossa mente, ela é um grande gerador. Tem uma capacidade gigantesca de cocriar. Então vejamos, de que forma nossa mente pode gerar algo? Qual é o mecanismo que isso acontece, né? Pelo qual isso acontece? É através da matéria mental. A mente humana, ela interfere no acervo de recursos do planeta. E, igualmente, a mente embrionária dos animais, assim como dos reinos inferiores ao nominal, em termos de evolução, são influenciados pela mente humana. É uma questão de sintonia. Quem já não ouviu falar aquele ditado, né? Os animais se parecem com seus donos. Por que será? Que o animal se parece com seu dono? Porque nós os influenciamos de alguma forma, né? O pensamento, ele é um agente essencial nas realizações nos planos físico e extrafísico. Nós estamos, todos nós, mergulhados numa energia sutil e que é um veículo de criação. Quem já não passou pela experiência de estar pensando muito em uma pessoa que não vê há muito tempo, ou que sente saudade, né? E aquele pensamento é recorrente, e do nada essa pessoa liga, entra em contato. O que aconteceu aí foi realmente uma ligação, mas uma ligação através do pensamento, que utilizou essa energia sutil, na qual todos nós estamos mergulhados, como veículo. E alcançou o seu destino, foco do pensamento. Igualmente, a aura de cada criatura, ela permanece tecida de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa que sempre tem bons pensamentos, aquela pessoa alegre, ela tem uma aura mais iluminada. Não é? Aquela pessoa que quando chega perto de você, você se sente bem, você sente uma energia boa. E o inverso também é verdade. E também aos princípios da mecânica ondulatória, que lhe imprimem frequência e cor peculiares. O que a frequência e a cor aí tem a ver? Dentro dessa área da mecânica ondulatória, nós trabalhamos com
frequências e comprimento de onda. Tá? Então, explicando um pouquinho isso em relação ao pensamento, quando nós temos um pensamento negativo, esse pensamento negativo ele gera uma onda muito comprida, né? Ou mesmo nos nossos hábitos comuns, né? Nós estamos gerando ondas compridas, tá? Mas de baixíssima frequência. Né? Então essas ondas é fácil manter, né? Porque ela tem uma frequência muito pequena. Para ilustrar, seria como uma marola no mar. Não uma onda, mas uma marola, né? Que ela vai ao longe e não quebra. Né? Então, e quando nós temos também pensamentos mais nobres, amorosos, mais alinhados com os ensinamentos do Cristo, nós temos aí uma frequência muito maior, né? Então, quando nós começamos a vibrar, né, numa frequência maior, então nós temos aquela aura, né, aquela energia que nos envolve, né, mais agradável, né, e que, né, acaba tocando, né, as pessoas à nossa volta, tá? E promove também conforto e felicidade. Então nós podemos, através do nosso próprio pensamento, das nossas atitudes, estar praticando um ato de caridade. Né? No momento em que nós dissipamos essa boa energia, né, nesse mar fluídico sutil no qual estamos mergulhados. Falando da matéria mental e da matéria física, tá? Quando quando a criatura, né, os átomos mentais, eles são excitados na esfera dos pensamentos. Então, na esfera dos pensamentos é que nós excitamos esses átomos, né, mentais. E quando a criatura, então, se coloca numa posição vulgar, acomodada, então as impressões comuns, né, ela vai produzir, como eu disse, essas ondas, né, mais compridas, né? E quando ela está nos estados menos comuns, ela vai produzindo, então, né, através de um estado de atenção ou de tensão pacífica, né, em virtude, por exemplo, de reflexão, tá, ou prece, tá? E isso vai produzindo, né, ondas de um comprimento médio que corresponde à produção da luz interior. Né? Então, é aquele sentimento de conforto, né, que nós temos assim quando oramos com fervor, né, quando estamos realmente alinhados, né, com o nosso pensamento voltado para coisas boas, para o Cristo, né, a gente sente aquele conforto interno. Né? Então, isso, né, é uma produção de luz interna. Né? Então, a meditação é uma forma ali de reflexão, né, de autoanálise. Né? Por quê? Porque no momento que você senta para meditar, você está sentindo o seu corpo, você está ali presente, né? E com isso você começa a perceber os seus pensamentos, né? Para onde é que eles estão indo, né? Que direção eles estão tomando. E aí a gente consegue ser mais vigilante. Nós conseguimos melhor nos reformar. Né? Em situações extraordinárias da mente, né? Então a gente consegue, através das emoções profundas, ou mesmo de grandes dores, né? Laboriosas, tá? E aturadas concentrações de força mental, ou súplicas aflitivas, tá? Por meio desses inputs que tem
uma grande força, uma grande emoção, né? O pensamento vai emitir então ondas, né, de imenso poder transformador. São ondas de alta frequência e elas vão agir no campo espiritual. Então, quando se atinge, né, com normalidade esses estados de alta frequência, né, a gente consegue se colocar através do pensamento nesses estados de alta frequência, mas claro, com inputs nobres, né, nós estamos num caminho de iluminação. O que é o caminho da iluminação? É o caminho, né, pelo qual nós nos reformamos intimamente, nós estamos nos reformando intimamente. Né? A reforma íntima e moral, né, ela pode ser traduzida por iluminação. E a atração pelo pensamento. Né? Se nós temos aquela situação de pensar na pessoa e ela nos ligar, presumimos daí que o pensamento atrai. Né? E então, pensemos o seguinte: quando emitimos uma ideia, então, passamos a refletir, né, as que lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Esse trecho é tirado do livro Mecanismos da Mediunidade. Então nos atentemos para isso. A ideia é essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. É importante compreender esse trecho. A partir dessas projeções de forças, então nós determinamos um compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, meio pelo qual se movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma. Então, esse trecho do livro, ele nos traz o quê? Que conforme a nossa força, né, a nossa crença naquele pensamento, nós tendemos a, de alguma forma, materializá-lo. O grande problema é que nós somos seres inclinados ao mal. Então, normalmente, os pensamentos que nos assolam são pensamentos negativos. E o pensamento positivo torna-se para nós um exercício. Então, nós temos que estar vigilantes quanto aos nossos pensamentos para que possamos exercitar a prática do bom pensamento, para que materializemos coisas boas, nobres. E é dessa forma que a alma vai se transformando. Nos estudos, né, nós já estudamos sobre os espíritos e lá estudamos sobre os ovoides, né, que são espíritos endurecidos que em torno de uma ideia fixa, né, eles vão se reduzindo de tal forma, né, que eles acabam deformados. Então vejam aí o poder, né, do pensamento sobre a própria alma, né? Então ela acaba deformando o perispírito. Assim como nós podemos ter fé
em nos curar e operar a cura, Cristo mesmo já disse, se tivesseis fé, né, poderiam operar as curas como eu opero. Ou seja, é uma capacidade que ela está conosco, porém, nós não a desenvolvemos ainda. Então, a vigilância sobre os pensamentos, elas têm que estar no nosso dia a dia, a cada momento. Então, né, nós vimos até aqui, né, um pouco da dinâmica, então, do pensamento e formas. Mas o que é, então, né, o tema dessa palestra, que é a fixação mental, tá? Ou podemos também entender como monoideísmo. Tá? O que seria isso, né? Então, o monoideísmo, ele é um estado patológico do ser, tá? Que o leva sempre ao mesmo ponto, a uma mesma ideia. Tá? Torna-se o indivíduo, então, um escravo acorrentado a tal situação. Tá? E isso é um círculo vicioso, né? Quanto mais nós pensamos, né, naquela ideia, né, mais nós necessitamos estar agarrados a ela, né? Nós acabamos numa simbiose, nos alimentando daquela ideia, tá? E mesmo que haja um motivo racional ali para sairmos daquela ideia, nós continuamos presos a ela. Então isso é a fixação mental, né? Quando nós nos prendemos a uma ideia, quando nós nos fechamos, né, para outras ideias em detrimento daquela que eu tenho, né, sobre determinado assunto, sobre determinado sentimento, sobre determinada situação. Isso é muito perigoso, né, porque nos torna cegos. E algumas das causas deste processo, né, são a vingança. Né? Quando a gente fala assim vingança, a gente pensa, mas eu não tenho esse pensamento, né? Eu não quero me vingar de ninguém. Mas quando alguém que fez um mal pra gente, lá adiante ele se dá mal, e você não fala, mas você pensa, bem feito, viu o que te aconteceu? Isso também é um sentimento de vingança. Porque, em verdade, nós não nos desligamos daquele fato da pessoa ter nos enganado. Nós não nos libertamos daquilo. De alguma forma, nós estamos presos naquela energia. E isso faz mal. Não a pessoa, mas muito mais a quem, né, está gerando esse pensamento. Uma outra observação. Se nós olharmos os filmes hollywoodianos e outros mais, né, mas principalmente, vocês vão ver o tema vingança o tempo todo. O tempo todo tem alguém querendo se vingar de alguma coisa. É ficção, é cinema? Sim, mas a ficção, o cinema, ela sai, ela já foi uma ideia, ela teve no pensamento de alguém. E aquela imagem, aquela situação de olho por olho, dente por dente, que é passada, né, para a sociedade como sendo algo justificável, correto.
Então nós temos que ter muita atenção, porque nós somos envolvidos muito sutilmente nessas ideias. O desespero é uma outra causa da fixação das ideias. Quando as pessoas entram em desespero, elas tendem a pensar que as coisas não podem ser diferentes, que o que aconteceu, né, é dali para pior e é aquilo ali, e a pessoa fica remoendo aquela situação, aquela mágoa, aquele desespero, aquilo que causa desespero nela, e isso vai consumindo ela até uma depressão. Né? As paixões. Né? Quando eu desejo muito algo material, né, e eu fico naquela monoideia de ter que conseguir aquilo, ter que alcançar, e quando isso chega ao extremo, eu posso não ter escrúpulos. Eu quero muito, eu almejo, né, eu sou apaixonado pelo meu trabalho e quero subir no meu trabalho, e lá pelas tantas eu acabo passando por cima dos meus colegas, desrespeitando-os como seres. Crimes passionais são movidos, né, muitas vezes por um desejo, né, um desejo, uma paixão. A posse, né, é um desejo, né, a questão de possuir, né, e achar que a outra pessoa é sua. Né. Então, tudo isso, né, nos leva, né, a essas ideias de fixação, tá? E acaba nos levando para um caminho não sadio. O desânimo também, não é? Parece que quando o desânimo toma conta, né, e a gente embarca, né, nesse desânimo, parece que cada dia a gente vai ficando mais e mais desanimado. Né? Aquilo vai se tornando uma forma de operar, né, uma forma de proceder. E quando a gente se dá conta, a gente já não está trabalhando direito, né, já não está se relacionando direito. Então, né, nós temos que, de novo, né, estar vigilante para os nossos pensamentos. Principalmente porque existe uma coisa chamada sintonia mental, que nós já falamos, né, no decorrer do tema. Todas essas paixões, né, todas essas causas, né, do monoideísmo, elas atraem uma sintonia não saudável, né, porque são causas, são sintonias de baixa frequência. Lembram ali, nós falamos da frequência? Então nós acabamos nos conectando com espíritos, né, e também atraindo para nós pessoas de baixa frequência. Quem não conhece alguém que tem sempre aquele pensamento negativo, e aí ele começa a fazer alguma coisa e começa a dar errado. E quanto mais ele reclama, né, mais coisas negativas ele vai falando, né, e vibrando, mais coisas erradas vão dando. Vão se acumulando, se avolumando as coisas erradas. E você olha para pessoas que são ditas de bem com a vida e você vê que as coisas fluem, né? As coisas boas vão acontecendo. Né? Por que será? Né? Aí é de novo o nosso pensamento como fonte geradora. Então nós temos que, mais uma vez, né, sermos vigilantes conosco, né, e olhar, né, para a nossa mente. Olhar para onde ela está nos levando.
E, se possível, né, sentar um pouquinho em silêncio, meditar um pouco. Não como algo imposto, mas como um exercício prazeroso de se observar. Observar como está o meu corpo, como está a minha mente. Se nós fizermos esse exercício, cada vez mais nós vamos desenvolver uma sensibilidade para perceber, né, esses inputs negativos quando eles chegam a nós. Então, meus amigos, com essa recomendação eu vou me despedindo. Foi um prazer estar com vocês e estejam todos com a presença de nosso Mestre Jesus Cristo. E que assim seja.